7 horas e 54 minutos. O Beabá de Brasília, um livro com 884 verbetes do modo brasiliense de falar. O trabalho nasceu do estranhamento inicial de um baiano recém-chegado ao Cerrado, ex-caixa de banco, ex-juiz de futebol e ex-professor de ensino médio e jornalista Marcelo Torres, que nós recebemos hoje aqui no estúdio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Renata. Obrigada pela sua participação aqui. Como é que surgiu a ideia de lançar esse livro? Surgiu logo quando eu cheguei aqui em Brasília e me deparei com nomes diferentes, que até então eu nem conhecia, como pilotis, como tesourinha, significando um retorno no trânsito, e diversas outras palavras, como pardal, que lá na Bahia a gente chamava de radar mesmo. Né? Radar. O restante do Brasil também acredito que seja radar, né? O pardal, como fotossensor de trânsito, nasceu em Brasília, efetivamente, foi instalado aqui pela primeira vez no Brasil, e o apelido também surgiu aqui. Depois ele se espalhou por diversas outras cidades. Hoje já é comum em outras cidades se chamar, mas a coisa nasceu aqui efetivamente em Brasília. Agora, de fato, Marcelo, o brasiliense ele tem um modo peculiar, um modo diferente de falar, de ser? Tem sim. A primeira característica é o fato de metade da população serem pessoas de fora, né? E essa mistura toda, esse caldeirão cultural acaba produzindo consequências no modo de falar do brasiliense, que pega tudo isso aí e faz uma adaptação para o modo daqui de falar. E já tem um modo próprio de falar. É interessante, porque já tem uma geração, né, que já está construindo aí mesmo a identidade de Brasília, né? Já sim. Uma das características principais da nova geração de Brasília, dos jovens, é a abreviação, né? Chama cachoeira de cachu, refrigerante de refri, cerveja de serva. Isso é bem brasiliense? Bem brasiliense. Pirinópolis é piri, Taguatinga é taguá, né? Samambaia é samamba. Preguiça de falar o resto das palavras. A tendência para abreviar, né? Os jovens é que são responsáveis pela forma de falar e pelas gírias. Os brasilienses natos mesmo, né? Quer dizer... Os brasilienses, eu costumo dizer, da gema do ovo de codorna. Né? Então, é uma característica bem legal daqui. Eu estranhei, mas me identifiquei também. Se é verdade que Brasília não tem meio termo, ou você ama ou você odeia, eu estou no primeiro grupo dos que amam essa cidade. Bom, que bom. E olha só, Brasília, como a gente tem falando aqui, né, é uma cidade diferente, uma cidade planejada. E toda essa diferença, você acha que reflete também na forma brasiliense de ser? Reflete sim. O brasiliense, em geral, é um motorista, por exemplo, civilizado no trânsito, que sabe respeitar a faixa de pedestre, tem a noção exata da preferência que dá no trânsito, e quando ele vai dirigir em outro lugar, ele sente um estranhamento. Da mesma forma como pessoas de outros lugares que aqui chegam e que enfrentam o caos do trânsito, nas suas cidades chegam aqui e vê um trânsito bem civilizado. Né? O brasiliense, em geral, não buzina. Isso é uma coisa que está na capa do livro. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Na capa do livro, tem aí, em Brasília nós não buzinamos. Verdade, né? Na entrada já tem isso, na entrada da né? cidade nós já temos isso. E, enfim, são diversas coisas. O linguajar, o vocabulário de Brasília é fortemente influenciado pela arquitetura, pelo urbanismo. Né? Porque primeiro chegou a arquitetura, chegou a cidade, depois chegou o povo, chegou a população para habitá-lo. Então tem essa característica. E o que mais, assim, que você destaca para a gente, diferente de um linguajar, assim, que você estranhou, que você foi estudar, pesquisar? O primeiro estranhamento... Chegado, né? Chegado, que é um amigo próximo. O primeiro estranhamento que a pessoa de fora, pelo menos no meu caso, que eu tive aqui, foi com relação ao endereço, né? O endereço em siglas, o endereço em coordenadas cartesianas. E nas outras cidades a gente tem uma forma de se localizar através do espaço, né? A gente vai numa rua, não precisa nem saber o nome daquela rua, no dia seguinte a gente vai. Aqui a gente não tem como fazer isso, porque todas as quadras são iguais. Você vai na quadra 201, no dia seguinte você está na 403 e é a mesma coisa. A pessoa de fora diz, exatamente passei igual. aqui ontem, mas na verdade não passou. Então aqui tem Orelha Seca, O Trovador Solitário... Muito interessante, Marcelo, legal demais você fazer isso, porque é inédito, né? Ninguém nunca fez isso, né? Isso é bem legal aqui. Inclusive, Brasília está vivendo um momento especial. Tem uma companhia telefônica que colocou um comercial aí com Eduardo e Mônica, tem um filme sobre Renato Russo, Faroeste Caboclo, e agora tem esse dicionário que é um pouco de reforço da identidade brasiliense, que a gente precisa criar isso, a identidade brasiliense, o orgulho de ser dessa terra. Apesar de existirem pessoas
que desonram a imagem dessa cidade, que vieram de outros lugares para manchar o nome de Brasília, mas nós que vivemos, que habitamos, que convivemos aqui, temos que trabalhar para criar esse orgulho nessa cidade. Ótimo. Muitíssimo obrigada. Então, nas livrarias a pessoa encontra o Beabá de Brasília. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, eu que agradeço. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da manhã. Tenha um excelente fim de semana.